Nesse vídeo eu vou falar sobre o Gabriel Monteiro. Fique ligado porque eu tenho umas verdades para falar. A primeira coisa é que eu vi algumas notícias, até matérias de 2020, tratando o Gabriel Monteiro como sendo um cristão, como sendo um defensor de princípios bíblicos, não é? Isso é muito complicado. Por quê? Porque quando você vê uma pessoa que se diz cristão agindo de uma forma totalmente errada, e eu vou falar por que, na minha opinião, ele agiu de forma errada, o que acontece? Essa pessoa faz com que todos os cristãos sejam considerados do mesmo nível ou do mesmo caráter que essa pessoa. Eu vou dar um exemplo. Nós temos vários pastores, comprovadamente, que são mau caráter, que usam a fé das pessoas para ganhar dinheiro, que usam os templos, que usam o evangelho, que usam o nome de Deus, de Jesus, tudo para ganhar dinheiro, para atrair seguidores. E quando essas pessoas fazem isso, o que acontece? O nome dos cristãos, o nome de Deus é jogado na lama. E essa lama pega em todos os cristãos, todos nós pagamos. Não, os cristãos roubam, os cristãos fazem isso. Não, você não pode generalizar. Fulano fez isso. Aquele que se diz pastor fez isso. Aquele homem que diz ser cristão fez isso. Mas não são os cristãos. Nem todos os cristãos são pessoas ruins. Assim como nem todos, veja bem o que eu vou falar, nem todos os ateus são pessoas ruins. Entenda isso. Existem homens de mau caráter, homens de bom caráter. Existem mulheres de mau caráter, existem mulheres de bom caráter, tá bom? Então eu tenho que deixar isso claro. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Gabriel Monteiro, eu vi matérias em que diz que ele é um cristão. E qual a minha opinião sobre o caso do Gabriel Monteiro? Primeiro, sobre as acusações em que ele teria forçado a barra para ter ali o ato sexual com as garotas e até com menores, está sendo investigado, existem acusações, existem, ao que parece, pessoas que falam. Eu até então não acredito. Não estou dizendo que ele não tenha feito. O que eu estou falando é que não há provas, pelo menos não que eu tenha conhecimento, provas, que de fato essas coisas aconteceram da forma em que está sendo tratado essas acusações. Mas, sobre o caso em que ele gravou as cenas, isso é terrível, isso é de é uma pessoa muito imatura, e eu fico perguntando até qual a motivação dessa pessoa, do Gabriel Monteiro, em gravar esses vídeos. Para quê? Para ficar vendo depois? Para ficar curtindo depois? Totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Eu nem vou falar sobre o fato de ter relação sexual com as menores, porque eu acredito que não é preciso nem eu falar isso, não é? Tem que ser muito, desculpe a expressão, tem que ser muito tolo mesmo, muito tolo. Então, quando ele grava isso, demonstra uma pessoa que tem no mínimo uma perturbação, uma pessoa que tem uma perversão e que guarda, que tem ali toda a sua coleção de aventuras. É complicado, eu estou tentando manter os termos, até para não infringir nenhuma das regras da plataforma. Agora, há uma coisa seríssima também, como essa, que foi o caso do Gabriel com aquela criança em que ele levou ela para um shopping, para um lugar ali, e pagou o lanche com ela. Mas o vídeo que o Gabriel mostrou é o vídeo em que ela fala: eu pensei que eu não ia comer nada, eu pensei que eu ia ficar com fome, eu estou comendo a melhor coisa da minha vida, algo assim, né? Que a criança fala, bem emocionante e que comove até. Mas depois vem um vídeo em que mostra que tudo que a garota falou, tudo que a criança falou, foi o Gabriel que mandou, foi ele que sugeriu que ela falasse. Ou seja, foi uma armação. Ele utilizou da inocência da criança, da necessidade da criança, para publicar um conteúdo em troca de quê? De likes, de visualizações. Então, por mais que você diga, não, mas ele fez o bem, a questão é, os meios, eles podem ser justificados por causa do seu objetivo final? Os fins justificam os meios mesmo? De verdade? Será? E aí você pode dizer, não, mas ele ajudou, ele mudou a vida daquela criança. Ok, beleza, mas a forma que ele agiu, os meios que ele utilizou, foram meios errados, principalmente se ele diz ser cristão. Essa não é a atitude de um cristão de verdade. Não é a atitude de um cristão de verdade. Aí tem outro caso também, em que uma pessoa da equipe dele
está conversando com um morador de rua e paga esse morador de rua. O morador no vídeo diz que não quer fazer isso, mas a pessoa acaba convencendo o morador de rua a simular um furto, ele roubando ali uma bolsa, se não me engano. E daqui a pouco, quando isso acontece, o Gabriel aparece e tem toda aquela encenação em que ele é o herói, ele salva o dia mais uma vez. Mas, na verdade, os vídeos mostram que toda aquela cena do rapaz herói aparecendo ali foi uma encenação. Foi um cenário armado. Armado aquele cenário. E pior, o morador de rua é até humilhado, ele é praticamente tratado como se fosse um ninguém. Ele é empurrado por um dos seguranças de uma forma bruta até. E por quê? Tudo porque ele queria falar o que tinha acontecido, que tinham pagado ele para fazer aquilo. Mas o Gabriel não deixou ele falar, obviamente, porque aquilo ali iria fugir ao roteiro dele. Então nós temos toda essa manipulação de vídeo. Eu, particularmente, não tinha dúvida nenhuma de que esses vídeos eram manipulados. Quem edita vídeos, quem trabalha com edição, percebe que todo aquele acontecimento, que todos aqueles eventos, que tudo aquilo ali não se trata de um texto, de um roteiro que está sendo seguido, que tem alguém manipulando ali por trás, e fora os cortes de vídeo também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a atitude do Gabriel Monteiro não é a atitude de um cristão. Se você usa o que ele fez para dizer que os cristãos fazem, você está errado, tanto quanto o Gabriel errou. E eu reprovo totalmente, discordo totalmente a atitude dele em gravar as cenas, em ter tido aqueles relacionamentos, porque uma hora parece ser um defensor da justiça, um homem direito, mas em outro momento está tendo práticas ocultas e até gravando ali os seus arquivos aventureiros. Em outro momento ele começa a criar um roteiro para uma criança que está com fome e utiliza da fome da criança para poder ganhar views e pagar de bom moço. A mesma coisa ali com um morador de rua. Então essas são atitudes de um cristão, será? Será mesmo que é isso que um cristão faz? Um cristão de verdade, ele jamais vai querer aparecer. E se um dia ele aparecer, não foi porque ele forçou a barra, foi natural, pessoas viram o que ele fez. Você não precisa gravar as coisas para poder sair postando por aí, como o Gabriel fez. Se você faz algo bom, Jesus diz assim, que o que a mão direita dá, ou o que a mão esquerda dá, a direita não sabe. Não precisa você estar divulgando. Não precisa você estar tirando selfies, fazendo as boas ações, as obras de caridade. Você não precisa gravar para estar divulgando isso. Talvez você precisa gravar para comprovar, até para a pessoa que mantém essa obra, realmente. Aí você tira a foto e envia um relatório para essa pessoa. Mas postar em mídia social para ganhar likes, status, para ganhar seguidores, isso é ridículo, isso é patético. Isso não é prática de um cristão. Um abraço, obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.